Bom, gente, vamos falar agora sobre uma professora do CDSA em Sumé. Ela explica aqui para a gente como funciona a área experimental natural do campus. Já ouviu falar? Vamos conhecer agora. A área experimental reservada para os estudos de ecologia e dinâmica da Caatinga, vinculada ao Laboratório de Ecologia e Botânica. Também ao Grupo de Pesquisa Conservação Ecossistêmica e Recuperação de Áreas Degradadas no Semiárido. A professora Alexandra Vieira é responsável pelas pesquisas em uma área com plantas da Caatinga, reservada para estudos da vegetação do Cariri paraibano, envolvendo também as comunidades e a população, analisando as funcionalidades. Hoje no Cariri nós estamos centrando os estudos na área de ecologia. E aí dentro da ecologia a gente pega o eixo temático ecologia de ecossistemas, envolvendo as comunidades e as populações. E aí dentro desse foco, tá, da parte da vegetação, nós analisamos essa dinâmica. Então esse espaço aqui é um espaço do Laboratório de Ecologia e Botânica e do Grupo de Pesquisa Conservação Ecossistêmica e Recuperação de Áreas Degradadas, onde a gente analisa exatamente essa dinâmica. Então, desde a parte de estrutura e funcionalidade dessas populações e comunidades, a gente vai tentando entender. Principalmente para a gente responder na ciência e, é claro, difundir para toda a sociedade civil quais são os papéis funcionais dessas espécies. Então, a gente só sabe nisso analisando esses ecossistemas. Então, essa área ela é reservada para a gente entender população adulta, mas também os jovens regenerantes. E dentro dessa função da regeneração, a gente estuda muito regeneração natural, e aí buscando entender chuva de sementes, entender os jovens regenerantes do nosso banco, para ir fazendo essa composição de estudos na fase da pesquisa. Para ter uma área restrita apenas para fazer análises e estudos das plantas do ambiente da Caatinga, é preciso cercar e impor algumas delimitações para não haver falhas nos estudos. Então, o primeiro exercício que nós executamos nessa área experimental foi fazer a delimitação. Então, hoje, o nosso laboratório, a gente tem, em termos de laboratórios vivos, né, duas composições de área, cada um com um pouco mais de 1 hectare, onde nós fizemos o isolamento e fizemos o rastreamento do ponto de vista da florística. Então, espécies como essa, catingueira, a gente tem aqui todo o levantamento dos indivíduos que compõem a população e aí a gente faz as coletas sistemáticas. Então, na composição, a gente vai olhando as populações, mas dentro desse eixo a gente também vai olhando as comunidades e tentando entender nessas áreas quantos indivíduos de cada espécie existe aqui para a gente compor esse conhecimento. As espécies de plantas, cada uma tem a sua potencialidade, seja em frutos ou na produção de algum produto. Assim, colher informações sobre essa vegetação é de extrema importância, e para isso é preciso fazer estudos em uma área natural. O nosso foco, tanto do grupo de pesquisa como do próprio laboratório, é fornecer informações que possam aí ajudar o desenvolvimento sustentável. Então, a gente mexe muito com as escalas sociais, econômicas, mas também ambiental. Então, tem muito dessas espécies que são potenciais na escala, por exemplo, de bioprodutos. Então, entender essa dinâmica de Caatinga é fortalecer, sim, o entendimento dentro desse conhecimento que envolve os bioprodutos. Então, a gente trabalha, é claro, com a função da pesquisa qualitativa, mas também a expressão quantitativa, onde a gente faz todas as análises estatísticas para, é claro, ir aprimorando a função da pesquisa e dar o ressalto para o desenvolvimento sustentável aqui da região do Cariri paraibano. Não mexer na estrutura do ecossistema é essencial para colher as informações necessárias. E no CDSA, esse trabalho é realizado com bastante cautela. Isso tudo para que as pesquisas possam fluir positivamente. Pronto, essa área aqui que está dentro dos espaços do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, a gente tem o foco, é claro, da pesquisa. Essa daqui é a área 1, onde a gente não mexe na composição e na estrutura do próprio ecossistema, mas a gente tem uma área 2, onde a gente inclusive faz difusão do conhecimento. Trabalhamos sim com a educação ambiental, recebendo várias escolas, tentando sensibilizar os alunos para a importância do bioma Caatinga. Então é um trabalho de pesquisa, mas que envolve a parte de extensão e difusão do conhecimento. De forma associada também nós trabalhamos com o foco do ensino. Mas é importante elencar aqui para todos que estão tendo a oportunidade de nos ouvir, é que nós não executamos pesquisa apenas com esse tipo de ecossistema. A gente faz trabalhos aqui de sucessão ecológica. O que significa dizer que a gente faz amostragem em várias áreas do Cariri paraibano com diferentes níveis de sucessão, portanto com diferentes níveis de conservação. O que acontece na Caatinga naturalmente?
Para obter essas informações é preciso realizar alguns métodos, e esses são analisados para obter os resultados necessários. E um fator muito importante é sempre não modificar a estrutura do ecossistema. Um dos objetivos do nosso grupo é analisar a dinâmica de caatinga, ou seja, o que entra, o que sai ao longo do tempo, ao longo do espaço. Então, um desses elementos de regeneração natural é fazer exatamente a coleta, né, da chuva de sementes e fazer as análises para poder a gente ter essas resultantes, né, de pesquisa. Mas nós dispomos aqui no espaço, aqui é uma área experimental com um pouco mais de 1 hectare para vocês verem, e a gente tem parcelas, né, contíguas de 10 por 10 distribuídas nesse espaço. E aí dentro dessas parcelas a gente vai dispondo esses coletores exatamente para a gente ter a representação da chuva de semente em áreas de caatinga. Hoje poucos estudos são realizados nessa área, mas a gente precisa entender o que significa essa chuva de sementes ao longo do tempo e do espaço para a gente entender dispersão e aí sim, né, fazer uma robustez melhor de informação, inclusive com representatividade do Cariri, né, nessa esfera da pesquisa. Interessante, né? Muito importante mesmo. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.